Boa noite. Vamos dando continuidade aos nossos estudos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudo que estamos realizando pelo Facebook da Casa Espírita Allan Kardec, aqui da cidade de Bebedouro, São Paulo. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês que têm nos acompanhado nesses estudos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E como é costume, nós lembramos sempre que esses vídeos estão sendo disponibilizados pela Casa Espírita no canal do YouTube. Trabalho que é realizado pelas nossas amigas Fernanda, Eliege. Então sempre vão atualizando lá no canal, incluindo os vídeos novos, para quem quiser acompanhar algum estudo já passado, que por algum motivo não conseguiu acompanhar. Então assim nós vamos iniciando, rogando a Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine em mais esta noite de estudos. É uma alegria estar aqui sentindo a presença de vocês através das mensagens de sempre. Nós estamos conectados pelo pensamento, pelas nossas vibrações. E assim então vamos iniciando mais este estudo. E também lembro que se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, alguma dúvida sobre algum assunto que é colocado, ou então algum comentário também que possa nos ajudar, sempre é muito bem-vindo, tá bom? Então, iniciando o capítulo 8, Allan Kardec começa o capítulo com dois trechinhos do Evangelho. O Evangelho segundo Mateus, e o item 2 é um trechinho do Evangelho segundo Marcos. No primeiro item, então, diz assim: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. E no item 2, diz assim: Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhas apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então a gente vê nesses dois trechinhos do Evangelho, primeiro o seguinte, que ele diz numa dessas bem-aventuranças que os puros de coração verão a Deus. Então fica fácil percebermos que essa condição de puros de coração ainda não é do planeta Terra, porque nós sabemos muito bem que não temos condições de ver o Criador. Nós sentimos Deus, nós sentimos a sua presença quando observamos a natureza, a sua criação, alguma cena envolvente de amor mais puro, a gente sente a presença divina. Mas não temos condições de ver, de compreender Deus perfeitamente. E essa condição, então, está reservada para aqueles que têm puro o coração. E que situação será essa? Quando nós nos tornarmos espíritos puros,
aquela condição que Allan Kardec coloca na escala espírita, que ele começa desde os espíritos impuros, que ele divide em 10 classes, e culmina com os espíritos puros. Nós temos uma longa ascensão, um progresso espiritual, até chegarmos na condição de um espírito puro. E no segundo item, então, mais uma vez, Jesus dá o exemplo da criança, como naquele outro capítulo que estudamos, que ele comparou a criança com a humildade, dando o exemplo da simplicidade, da ingenuidade da criança. E aqui também, com relação à pureza, ele compara com a criança, porque a criança mostra realmente a pureza, aquela simplicidade, ingenuidade. Lembrando sempre que Jesus não se referia ao espírito que habita, que anima o corpo da criança, mas ele se refere sim à fase infantil, que é toda uma fase especial, porque nessa hora, até Allan Kardec comenta sobre a infância, é um período muito especial esse da infância, porque, olha, a gente vai vendo a sabedoria do Criador ao fazer, ao criar esse período, para que o espírito, ao reencarnar na Terra, ele tenha necessidade de passar por essa infância. É um período onde ele se encontra praticamente, vamos dizer, adormecido, não é bem o termo, mas ele se encontra sem o uso das suas faculdades, ele não se reconhece como um espírito, ele não tem recordações do seu passado. Então, naquele momento da infância, naquela fase da infância, o espírito está muito mais acessível às impressões que ele recebe. E a gente sabe, então, da importância da educação, tarefa, missão importantíssima, que cabe aos pais ou educadores que possam transmitir valores morais para esse espírito reencarnante. Porque nessa fase da infância, ele não mostra as suas imperfeições do passado, ele não apresenta as suas tendências. É muito raro perceber uma ou outra tendência muito forte, mas ele então está acessível às impressões que ele recebe dos educadores. Por isso Jesus então compara a pureza com essa fase infantil, tudo bem? Então nós vamos agora continuando, nós vamos ver o item número 5 deste capítulo. No item número 5, intitulado como pecado por pensamentos, adultério, diz assim no Evangelho escrito por Mateus: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Pode parecer à primeira vista uma afirmativa de Jesus muito pesada, essa colocação de que se alguém olha para outro, não só no sentido de um homem para uma mulher, mas para várias situações, de um desejando o outro na parte da sensualidade, do erotismo. Mas aqui Allan Kardec vem explicar para nós que a palavra empregada, no caso adultério, Jesus não usava essa palavra para caracterizar realmente o ato da traição, do adultério, mas ele usava essa palavra para designar algo mal, algo ruim. Porque se alguém faz isso, como está aqui nesse trecho, de um olhar que tem maus pensamentos para com o outro, já é algo ruim mesmo a nível de pensamento. Jesus não quis dizer que chegou ao ponto de um adultério. Então ele quis dizer que o adultério foi um ato mau, porque o pensamento nosso também pode ser ruim. E aí depende se nós vamos colocar em prática ou não esse pensamento.
Então fica claro que Allan Kardec esclarece muito bem isso, para não parecer uma afirmativa muito dura da parte de Jesus. Então, essa verdadeira pureza, ela fica claro que não é só nos nossos atos da nossa vida, mas também no pensamento. Porque quem tem o coração puro nem pensa no mal, não é? Então a gente percebe que existem 3 níveis quanto ao pensamento. Existem aquelas pessoas que pensam o mal e o colocam em prática. Existem as pessoas que têm pensamentos maus, ruins, mas contém, não leva isso para a prática, para a ação. E existem aquelas pessoas que já nem pensam mais no mal, que eu creio que são raras aqui na Terra. Porque nós percebemos que nós somos constantemente envolvidos por pensamentos não tão bons assim, pensamentos ruins, pensamentos no mal. Nós temos influências, não vamos atribuir só a influências espirituais, porque nós temos que assumir a nossa culpa. Se nós não tivéssemos pensamentos ruins, nós não teríamos influências espirituais ruins. Então, a gente percebe que importante é se nós estivermos lutando contra esses pensamentos ruins, para que não deixemos que venham a fazer parte dos atos da nossa vida, né? É uma luta constante que a gente tem. Por isso que Jesus sempre falava, vigiai e orai, para que a gente esteja atentos quanto àquilo que nos chegam, sugestões, situações nossas mesmos, mesmo que às vezes temos pensamentos ruins, para que a gente então possa trabalhar contra essas nossas imperfeições. Então vamos seguir um pouquinho mais aí. Agora nós vamos ver o item número 8. Deixa eu ver aqui. No item número 8, que intitula Allan Kardec, Verdadeira Pureza, Mãos não lavadas. Então diz assim, no trecho do Evangelho escrito por por Mateus, porque são 2 trechinhos aqui. No item 8, então, diz assim, então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então vejam aqui que os escribas e fariseus, quem eram? Eram aqueles doutores da lei, estudiosos da lei de Moisés, aquelas pessoas que gostavam de mostrar para os outros que eles eram seguidores da lei, que eles eram exemplos de virtudes, só que eles viviam muito de aparências. Eles não tinham verdadeiramente as virtudes. Eles gostavam mais de impressionar, de mostrar algo que era mais de exterior, não era realmente uma conquista íntima deles. Então vejam que eles se preocuparam com a questão de que os discípulos às vezes não lavavam as mãos para fazer as refeições. E aí Jesus então responde a eles que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai da boca do homem, porque vem do coração. Então, olha que Jesus deixa mais um profundo ensinamento aí. É lógico que com esse ensino do Cristo, não está querendo dizer que não se deva ter higiene para o asseio com as mãos, para se fazer as refeições. Mas Jesus estava buscando o que era mais importante para naquela hora ressaltar. Que muito mais importante que isso é o que sai. Quer dizer, tudo aquilo que parte do nosso coração, os maus pensamentos, tudo aquilo que a gente pensa
e às vezes coloca em prática de ações ruins que prejudicam tanto a nós quanto ao nosso semelhante. Então, nesse tópico, Allan Kardec vem destacar que é muito mais fácil praticar atos exteriores do que reformar-se moralmente. Porque é como os fariseus dessa época. Eles mostravam uma aparência, gostavam de exibir virtudes, gostavam de mostrar que eram bondosos, que eram virtuosos, mas na verdade era só uma fachada, era só de aparência. Tanto que em uma passagem, Jesus os chamam de sepulcros caiados. Olha só que expressão forte que Jesus usa, porque ele dizia assim, vocês são sepulcros caiados, ou seja, pintados, brancos, limpos por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então era uma forma que era perceptível que esses fariseus, eles gostavam de viver mais de aparências. E isso serve para a nossa vida também, né? Porque muitas vezes a gente, se não percebe, a gente gosta de exibir, mostrar alguma virtude que às vezes nós nem conquistamos ainda. Às vezes a gente gosta de impressionar o outro, de mostrar que somos bondosos ou que somos virtuosos em alguma virtude, e se for observar atentamente com aqueles que convivem com a pessoa, perceberão que não é bem assim. Às vezes fora de casa a gente mostra uma coisa que dentro do próprio lar às vezes não somos essa mesma pessoa. Então tudo isso é motivo para a gente tirar lições, nós que somos espíritas, que estamos interessados na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral. A gente vai percebendo que não adianta mostrar aparências, né? Viver de falsas ilusões, porque quando chegarmos ao plano espiritual, depois do desencarne, nós encontraremos a realidade da nossa consciência. Então diz aqui Allan Kardec que ocorreu o mesmo com a doutrina do Cristo, dogmas e rituais, porque a pureza da doutrina de Jesus, com o passar dos séculos, foi sendo desvirtuada, foi sendo acrescida ali dogmas, rituais, para substituir a verdadeira pureza, porque é muito mais difícil fazer a transformação íntima. Vamos dar alguns exemplos. Vamos imaginar, vamos falar primeiro de nós, não vamos criticar, mas vamos analisar o espírita, por exemplo. Nós às vezes criamos pensamentos de que é mais fácil viver com as aparências, com os rituais, porque diz Allan Kardec que muitos cristãos esperam a salvação através de práticas exteriores. Como seria isso? Então vamos imaginar, se nós espíritas imaginamos que basta a nós executarmos tarefas na casa espírita, que nós venhamos a aplicar o passe, trabalhar na reunião mediúnica, realizarmos palestras, fazermos visita a enfermos, tudo isso são práticas exteriores. Mas se não houve transformação íntima, se não desenvolvemos amor verdadeiro dentro de nós, pouco vai adiantar isso. Assim também os irmãos, por exemplo, católicos, que a gente percebe que adotam a prática do batismo, das missas, a frequência das missas, a confissão. Quer dizer, ficam imaginando que se cumprir esses preceitos, estarão salvos, né? Que seria salvação, vamos até comentar um pouquinho, porque diz Allan Kardec na máxima, que nós ainda chegaremos nesse capítulo, quando ele fala fora da caridade não há salvação, porque essa salvação não é aquela como era imaginada pelos inícios dos tempos da Igreja Católica, que se imaginavam que as almas seriam salvas do inferno eterno. Nós sabemos que não existe um inferno de penas eternas,
Então, essa salvação nós entendemos como um estado de consciência tranquila, como uma elevação espiritual, como aquele que se encontra em padrão vibratório mais elevado, que se encontra em paz, que carrega o céu dentro de si. Então, só reforcei essa ideia para a gente ter a certeza de que é bom a gente estar atentos, que não bastam as práticas exteriores, não basta que nós façamos trabalho no bem. O trabalho no bem é muito importante, mas o importante mesmo é a caridade verdadeira, que é a nossa transformação íntima, vivermos de acordo com o Evangelho do Cristo em nossa vida. E seguindo então um pouquinho mais, no item 11. No item 11, então, Allan Kardec vai falar sobre os escândalos, que ele diz assim: se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Vamos tentar entender essa colocação. Escândalo aqui no sentido, é usado no sentido de tudo aquilo que é algo mal, que leva prejuízo, que é uma prática, é o ato do mal realmente. Então Jesus diz aqui que é necessário que venham os escândalos. Por que ele disse isso? Porque estamos num mundo de expiações e provas. Enquanto houver alguém no mundo cometendo mal, o que significa isso? Que essa pessoa vai reencarnar e sofrer a mesma ação que ele infligiu a outro. Então, ele vai sofrer a consequência da lei de causa e efeito. Então, enquanto houver alguém fazendo mal, vai haver escândalos futuros, vai haver situações dolorosas. Por isso Jesus disse que é necessário que venham escândalos. Mas o detalhe é o seguinte, porque ele diz: mas ai do homem por quem o escândalo venha. Por quê? Vamos imaginar um exemplo prático. Uma pessoa, vamos falar algo mais drástico para ficar bem claro. Uma pessoa tira a vida do semelhante. O que vai acontecer? Ele, depois de toda a recuperação no plano espiritual, a preparação para o reencarne, ele vai reencarnar ciente de que haverá de sofrer esta expiação dolorosa, de ter a vida interrompida também, ou outra de forma semelhante, uma morte mais violenta, ou algo que vai marcar-lhe profundamente, entendendo que isso não é castigo divino, mas é educação amarga, é uma lição para que aquele espírito não venha mais a cometer aquele ato. Bom, então essa pessoa, esse espírito já vai nascer ciente de que haverá de passar por isso. Mas a pergunta é, quem vai fazer esse ato de tirar a vida desse espírito que vai reencarnar? Ninguém nasce predestinado ao mal. Espírito nenhum vai nascer sabendo que tem a tarefa de tirar a vida de outro. Mas a perfeição da criação divina é tamanha que Deus se utiliza daquele que... Porque vejam bem, na Terra existem várias pessoas que pelo seu livre-arbítrio, porque eles estão ainda enraizados no mal, eles querem, eles decidem agir no mal. Então tem muitas pessoas na Terra que para eles é comum tirar a vida de outro. Então eles não nasceram predestinados a isso, mas eles têm a liberdade de ação que Deus permite. Então esse que quer praticar o ato mal de tirar a vida do semelhante, aquele que deve será atraído para esse que quer tirar. E aí um quita sua dívida e o outro se enquadra quando Jesus diz: mas ai do homem
por quem o escândalo venha. Porque esse que tira a vida daquele que devia, ele abre uma nova dívida com a lei divina. E ele vai sofrer novamente essa situação. Poderia-se então perguntar, mas isso não vai ter fim? Vai ser sempre um cometendo o outro, um cometendo um ato para reparar e o outro fazendo? Então vejam só, a tendência é que cada vez menos tenham atos maus na Terra. Porque tudo progride, todos os espíritos da Terra estamos progredindo. Fora o exílio que vai haver, que nós sabemos. Mas mesmo assim, independente disso, há progresso. E quanto menos pessoas quiserem cometer o mal, melhor. Não há necessidade de que seja dessa forma. Então a tendência aqui, diz Kardec, quando os homens estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Então não quer dizer que isso vai ser eternamente. Vai chegar um momento que nós viveremos em paz aqui na Terra. E no item 11 ainda tem uma outra colocação interessante que diz assim: se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Aqui as palavras de Jesus, fortes para mostrar aquele povo da época, para impressionar, para mostrar a importância de agir no bem. Então, essas palavras que Jesus usa não são entendidas por nós da forma literal, como ele se refere praticamente até ao inferno, mas ele quis se referir a um lugar de dores, de sofrimento. Então aqui a gente vê que seria absurdo se levássemos isso ao pé da letra. Se a vossa mão ou vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os. Ninguém vai fazer isso em sã consciência. Aqui Allan Kardec nos alerta que Jesus estava dizendo com essas palavras que é preciso destruir o mal em nós. Primeiramente, esse entendimento. Que se percebemos que temos algo ruim, que a gente trabalhe para cortar isso em nós. Mas também podemos entender de uma outra forma. Nós sabemos que quando nós agimos repetidas vezes no mal, quando desencarnamos, nós prejudicamos, nós afetamos o nosso corpo espiritual. E pode ser que a gente leve essa marca, essa deficiência do corpo espiritual para a próxima reencarnação. Então é possível que a gente renasça numa próxima existência com uma deficiência física, com um impedimento qualquer, para que a gente não venha a errar mais daquela forma. Mas o importante disso, para que a gente não venha a julgar os nossos irmãos, é que isso não é uma regra geral em doutrina espírita, porque nem sempre aquele que apresenta uma deficiência física, mental, não quer dizer que essa pessoa está em processo expiatório, que ela fez algo ruim e está expiando. Pode muito bem esse espírito ser tão corajoso de que ele peça a Deus e aos bons espíritos que renasça com uma imperfeição do corpo, com uma deficiência, para que ele avance mais rápido. Então, para esses, seria uma prova e não uma expiação. Isso é muito importante, porque senão a gente passa a observar as pessoas mostrando alguma deficiência e já vamos analisar que essa pessoa, pensar o que ela deve ter feito em vida passada, e não é dessa forma. Bom, continuando aqui,
eu creio que dá ainda para a gente continuar um pouquinho pelo horário. No item número 18, já nas instruções dos Espíritos, Allan Kardec apresenta uma mensagem ditada por João Evangelista. Olha que interessante, o apóstolo de Jesus. Ele dita essa mensagem que ele intitula Deixai que venham a mim as criancinhas. Então diz assim João Evangelista: Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Olha que profunda essa colocação de João, porque ele está dizendo aqui que quando Jesus disse, deixe que venham a mim as criancinhas, ele não está se referindo apenas realmente às crianças, mas ele está se referindo à infância intelectual e espiritual, aqueles espíritos ainda em fase infantil, aqueles que estão ainda presos à maldade, ao erro, espíritos fracos, escravizados, viciosos. Por isso que Jesus, quando veio na sua época na terra, ele dizia assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os enfermos. Então Jesus tem uma profunda preocupação, um profundo amor por todos nós que somos enfermos da alma. Por isso que o profeta Ezequiel disse aquela colocação, se referindo a Jesus, Pai, das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Porque Jesus cuida de todos nós, habitantes do planeta Terra, se preocupa com as nossas trajetórias, mesmo porque estamos muitas vezes presos aos vícios, aos erros, às imperfeições, mas Ele está sempre alertando-nos através de outros amigos espirituais, companheiros encarnados, que vêm nos buscar para o caminho melhor. Então, em outra mensagem nesse mesmo item, de um espírito protetor, ele diz que Jesus veio ensinar o remédio que suaviza os males, que é o amor, para que a gente desenvolva o amor em nós. E ele diz, quem tem amor encontrou um tesouro, não sente o peso da vida. Isso a gente percebe naqueles grandes missionários que demonstraram tanto amor pelo semelhante, missionários que vieram de forma totalmente abnegada, esquecendo de si mesmos. A gente percebia que essas pessoas carregavam situações dolorosas, mas eles levavam a vida com leveza, porque se sentiam como que transportados para além dessas nossas vicissitudes, porque tinham um amor verdadeiro em seu coração. E a gente vai concluindo então no item número 20, é o último tópico que nós vamos ler para encerrar esse capítulo, que diz assim, bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Aqui o Allan Kardec apresenta uma mensagem ditada pelo espírito Vianney, conhecido como Cura d'Ars. Eu até pesquisei para ver, ele foi um sacerdote francês que foi canonizado pela igreja. Ele viveu mais ou menos a época do lançamento do Espiritismo. Ele viveu em torno lá de 1800, mais ou menos. E era um sacerdote humilde, bondoso, dedicado ao semelhante. Ele era extremamente caridoso. E ele vivia sua vida em favor do semelhante. E esse homem, tão bom que foi, dizem que mais para o final da sua vida, ele realizava até curas. As pessoas o procuravam para ter orientações, para receber ajuda de todos os sentidos e até para serem curadas por ele. Então, nessa mensagem, Allan Kardec evoca o espírito Vianney, que é esse Cura d'Ars, para que ele curasse uma menina que estava lá na reunião de Allan Kardec, na Sociedade
Parisiense de Estudos Espíritas. Essa menina apresentava o problema da cegueira. E eles evocaram o espírito Vianney para que, se fosse possível, ele restituísse a visão a essa menina. Então é uma mensagem muito bonita que tem aqui nesse tópico 20. E eu não vou lê-la inteira, porque não dá tempo, mas depois quem quiser ler esta mensagem na íntegra, então eles chamam para que ele pudesse curar, mas esse espírito dirige palavras a essa menina no sentido de mostrar a ela que aproveitasse aquela expiação ou provação, que não sabemos, mas que ela pudesse tirar lições, porque às vezes nós queremos que eliminem todos os problemas da nossa vida. E a doutrina espírita vem nos dizer que às vezes esses problemas são realmente a salvação da nossa vida, nos ajudam e muito para que a gente progrida, para que a gente se liberte de imperfeições, de erros. Então, às vezes, as limitações físicas, muitas vezes, são bênçãos de Deus na nossa vida. E a gente deve ajudar, orar por aqueles que as carregam, porque é uma prova difícil ou uma expiação difícil. Que a gente ore por eles para que eles vençam, porque eles estão sendo corajosos de aceitarem essa situação. Então eu só vou ler um trechinho desta mensagem que esse Espírito diz nesta reunião para essa menina. Ele fala assim: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Então aqui a gente vê nessa colocação que muito mais importante que curar o corpo é nós termos a cura da alma, do espírito, porque as imperfeições físicas estão contribuindo para que a gente alcance essa condição de estarmos muito mais felizes espiritualmente quando retornarmos à pátria espiritual. Aqueles que triunfam, que vencem essas expiações ou provações, retornam em festa ao plano espiritual. E a gente observa muito aqueles que estão vencendo tranquilamente essa prova, que são aqueles que apresentam deficiências e nos dão show de vida. Por exemplo, quando a pessoa não tem as mãos e pinta quadros maravilhosos com os pés. Esse é um exemplo apenas. Tantos que apresentam deficiências e nos mostram uma alegria pela vida, um amor pela vida. E a gente se sente às vezes tão pequeno de reclamarmos de coisas tão poucas, tão pequenas também. Então assim a gente conclui o estudo deste capítulo. Se houver, eu estou vendo aqui que a T está anotando alguma coisa, não sei se pergunta, creio que não, né? Mas então aqui, o meu amigo Sandro Siqueira, lá do Rio Grande do Sul, um grande abraço, Sandro, diz que vai estudar em detalhes, muito bom. A Elaine Munhoz, dizendo que gosta muito desta passagem, né? Muito interessante mesmo, todo esse capítulo. O Carlos e Rosana Lira, muito legal, muito bem-vindos, pessoal. Como sempre, muita serenidade e domínio dentro da doutrina espírita. Eu agradeço a bondade e a gente se esforça dentro da nossa pequena possibilidade. Um abraço. Conceição Medina, dizendo que compartilhou também. Muito bom, eu que agradeço. E Elaine Munhoz, dizendo que Jesus foi de fato o maior psicólogo do mundo. Maior verdade, né, Elaine? A gente vai entendendo e percebendo cada vez mais a profundidade dos ensinos que Jesus deixou para nós. E a gente percebe a dificuldade que é colocá-los em prática, que esse é o nosso desafio. É isso que nós precisamos trabalhar.
E a Vera também, grande amiga. Muito obrigado, sempre incentivando. Obrigado, Vera. Obrigado, agradeço a cada um de vocês, amigos. Tantos amigos que estão acompanhando. Eu tenho muita gratidão, muito carinho por cada um, por todo o apoio, todo o incentivo, por estarem acompanhando, dividindo conosco esse tempinho de estudos. E convido vocês então agora para que a gente possa fazer a nossa oração final, um momento de elevação dos nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Vamos agora então buscarmos pensar, trazer à nossa mente a figura do Cristo, de Jesus, o nosso Mestre. Lembrando quando Jesus subia ao monte e se dirigia àquela multidão faminta de luz e de amor. E Jesus falava do reino dos céus. Jesus falava do Pai amoroso. E Jesus fazia promessas de uma vida muito melhor para aquele que se dedicasse a seguir de acordo com os ensinos que ele trazia e que outros missionários já haviam dito, como Moisés. Vamos nesse momento pedir a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe, a cada um de nós, os nossos lares, abençoe toda a nossa família, para que a gente se mantenha confiantes, tranquilos, serenos, que a gente possa ter bastante esperança de uma condição melhor. Momento difícil que passamos, mas nós não vamos nos abalar com isso. Não vamos deixar que o medo, o desespero tome conta de nós, porque nós temos a fé e a certeza que Jesus, que Deus e que os bons espíritos cuidam do planeta Terra. Então, assim, nossa gratidão por tudo que nós recebemos, por esses momentos abençoados que refletimos sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, que projetam tantas luzes em nossas vidas. Que Jesus nos ajude a termos a sabedoria de lembrarmos destes ensinos sublimes que nos deixou e que possamos colocá-lo em prática na nossa vida, no dia a dia. Muito obrigado a vocês, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Até lá.